E aí, galera, diluição e mistura das soluções. O que seria isso? Vamos já ver após a vinheta. Mas antes de falar da diluição, vamos distinguir o que é uma dissolução de uma diluição. Imagina que você está querendo preparar um suco e viu que lá na sua despensa tem suco em pó. O que você foi? Pegou o suco em pó, não leu o rótulo, colocou um pouco de água em uma jarra, colocou o pozinho do suco e com uma colher misturou para que aquilo se dissolvesse, solubilizasse. Isso é uma dissolução, porque você está preparando a solução ainda. Mas quando você experimentou aquela solução agora já pronta, percebeu que esta solução encontrava-se muito concentrada. A gente diria assim, em outras palavras, né? A gente diria que a solução está muito concentrada, está muito forte o suco. Aí você teve a brilhante ideia de adicionar mais um pouco de água. Quem é a água? A água é o solvente, né? Você não está mexendo na quantidade de soluto que é o suco em pó. Você está mexendo na dispersão dessa solução, né? Desse soluto. Aí você está diluindo. Resumindo, gente, se você está dissolvendo o sólido no líquido, como é o caso do pó na água, o pó do suco, então você está fazendo uma dissolução. Mas quando você adiciona mais água nesta solução já pronta, aí você está com o objetivo de diminuir a concentração, diluindo. Bom, a diluição, então, é a adição na solução mais concentrada de uma porção de solvente, deixando, então, essa solução o quê? Menos concentrada. Bom, pensando nisso, imagina o seguinte, que você tem duas situações, então. Você tem uma situação inicial, onde na situação inicial você possui uma concentração inicial, que é a solução mais concentrada, certo? Então, essa solução mais concentrada possui uma concentração maior. E também tem aqui um volume, né? Um volume que você está vendo aqui dentro do recipiente. Então, esse é o volume inicial. E você está colocando água, certo? Você está adicionando a esse volume já existente de solução mais água. Então, a hora que você soma água, ou seja, o volume de água, você passa a ter um volume final. Mas esse volume final passará a ser o quê? Passará a ser maior. Mas em contrapartida, você vai ver que a concentração, agora chamamos de final, ela vai ser de menor valor, ou seja, será uma concentração, uma solução menos concentrada, ou simplesmente uma solução diluída. Então, você vai ver que o volume da solução vai aumentar e, por contrapartida, a concentração da solução vai diminuir, inversamente proporcional. Se dobra o volume após a diluição, a concentração vai se reduzir à metade. Do ponto de vista matemático, nós podemos imaginar o seguinte: como é que calcula a concentração comum? Concentração comum, letra C, maiúscula, igual a massa do soluto pelo volume da solução. Se eu passo, então, multiplicando esse volume, teremos que a massa do soluto vai ser igual à concentração comum vezes o volume da solução. Durante a diluição, a massa do soluto não muda. E como massa do soluto é concentração vezes volume, então aqui vai ser concentração vezes volume, aqui vai ser concentração vezes volume. Só que aqui situação inicial, aqui situação final pós a diluição. Então, CV. Ou seja, concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes volume final. Se a concentração em questão for molar, então concentração molar vai ser o número de mols do soluto pelo volume da solução.
Se eu passo esse volume, então, multiplicando, eu tenho que o número de mols do soluto vai ser igual à concentração molar vezes o volume da solução. Durante a diluição, nós não temos alteração da quantidade de soluto, então o número de mols do soluto inicial vai ser igual ao número de mols do soluto final. Portanto, concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes volume final. Vamos ver isso do ponto de vista do exercício. Veja lá, a Federal lá do Piauí diz o seguinte: qual será o volume, e esta então é a pergunta, de água, né? O volume de água, que deve ser acrescentado a um volume, quem seria esse 300 ml? O volume já existente, o volume inicial de uma solução que tem essa concentração. Essa, então, vai ser a concentração inicial, 1,5 mol por litro de ácido clorídrico, de uma solução aquosa de ácido clorídrico. O objetivo é torná-la menos concentrada, ou seja, de 1,5 quero que passe para 0,3 mol por litro. Então, olha lá, concentração molar inicial vezes volume da solução inicial igual à concentração molar após a diluição vezes o volume final depois que você acrescentou a água. Então, vamos lá. Concentração inicial está aqui, volume inicial está aqui, concentração final está aqui. Mas eu não sei o volume final. Vou descobrir. Fazendo essa multiplicação e essa divisão, chegamos ao valor de 1.500 ml. Só que a pergunta é outra, né? Qual é o volume de água? Bom, se eu sei que o volume final é o volume que havia no início, mais aquilo que você adicionou de água, então o volume de água vai ser a diferença entre os dois. 1.500 menos 300 tem um volume de água de 1.200, garantindo aqui a alternativa C como resposta correta. Mas, às vezes, eu tenho duas soluções que já estão prontas, e eu quero misturar elas. Imagina que você fez 2 sucos de uva, só que um ficou muito concentrado, o outro ficou muito diluído. Ou seja, um ficou muito forte e o outro ficou muito fraco. Como ambos são de uva e, portanto, são soluções de mesmo soluto, eu posso trabalhar com a ideia aqui de que eu esteja fazendo o equivalente a uma média ponderada. Sendo assim, imagina o seguinte: nessa solução eu terei uma concentração, chamarei então de concentração 1, igual a 30 gramas por litro. Aqui, a solução de concentração 2 vai ser, então, 50 gramas por litro, certo? A concentração final vai ser que valor? Tem 2 caminhos para resolver, né? Mas certo é que se eu somar tudo, eu vou ter 50 gramas de soluto. Mas isso está disperso em 2 litros agora. Vamos ver então. Se eu quero fazer uma média, então pensa assim: concentração 1 vezes volume 1 mais concentração 2 vezes volume 2 será igual a concentração final vezes volume final. Lá, então eu tenho aqui 30 gramas por litro vezes 1 litro. Mais, eu tenho aqui, então, quanto que eu tenho agora? 50 gramas por litro vezes 1 litro. A soma dos volumes vai dar 2 litros. E a concentração, então, final é o que desejamos, certo? Então, a concentração final vai ficar igual a 80 dividido por 2, ou seja, 40 gramas por litro. Veja que eu trabalhei com concentração comum, mas poderia estar trabalhando em concentração molar. Continua sendo uma média bem tranquilo, né, moçada? Então, fica aí o meu abraço. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Beijo no coração. Tchau.